Bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista no bairro das Graças. Nós estamos na campanha para a compra do telhado e a doação que o irmão faz é em metro quadrado de telha. Cada metro quadrado, R$250. A gente está providenciando para essa semana uma chave Pix para a poupança da igreja. Porque a chave Pix que a gente tem é para conta corrente. Se o irmão fizer Pix através do Pix da conta corrente e não registrar, não vai entrar para a poupança, tá? Então, deixa a gente fazer a chave Pix. Se você puder fazer transferência, se você puder fazer TED ou DOC, quando você for fazer a sua doação, beleza. Se você for fazer a sua doação em espécie, coloca no envelope telhado, tá? Que a tesouraria vai saber que você está dando essa oferta para o telhado. Se o irmão não puser nada no envelope, o que vai acontecer? A gente vai entender que é oferta direta para a igreja, tá bom? Então é importante o irmão registrar a sua oferta. Olha, eu estou mandando para o telhado, eu estou dando aqui 1 metro quadrado. Coloca no envelope, tá bom? E se você for fazer transferência, faça direto para a poupança. Para a poupança é a nossa campanha do telhado. Dízimo, oferta normal, você dá na conta corrente. Abra sua Bíblia. Mateus. O capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler a partir do verso 15. Mateus 7, a partir do verso 15. Os jovens, eu quero convidar os jovens para a próxima sexta-feira, lá na minha casa, às 19 horas. A gente vai estar falando isso aí no WhatsApp, tá? Você que não foi na sexta-feira retrasada, vá lá, 19 horas estaremos nos encontrando na minha casa, ali na Vila Joana, na Rua Eric 460, às 19 horas. Você que é jovem, tá? Jovem é aquele que não é mais adolescente e que ainda não casou, tá? Nós temos a nossa união de casais para você que está casado. Então, jovem é aquele que ainda não casou, saiu da união de adolescente e não tem mais aí de 50, 60 anos, tá? Até 40 anos é jovem, até 49 anos é jovem. Vou fazer 49 agora, dia 25, então ainda sou jovem. Certo, Pedro? Então, sexta-feira, 19 horas, tá? Um momento propício para a gente fazer uma conversa boa lá em casa, às 19 horas. Vai e leve a sua pizza. Tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês vão reconhecer eles pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é perfeita, que é eficaz e que é saudável para as nossas vidas. Que nós possamos obedecê-la, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Começar nessa manhã fazendo uma pesquisa aqui. E eu tenho certeza que você pode compartilhar, porque todo mundo já cometeu esse crime. E é crime, tá? Quem aqui já comprou um CD pirata? Tá? Às vezes sem saber. Quem aqui já comprou uma roupa não original? Ó, marca, tá? Você nem sabe. Nike, Adidas. Às vezes você vai ali na loja ali, compra, tá levando Adidas. Quem aqui já caiu num golpe? Um golpe de falsário, perdeu um dinheiro? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Perdeu 100, 50, foi passado para trás, levou gato por lebre, foi na feira, te venderam um produto original e não era original, te venderam uma peça original do carro, não era, era recalchutada, chegou ali na frente, o pneu era recalchutado, te empurraram o pneu recalchutado dizendo que era novo. Falso. O falso depende daquilo que é verdadeiro. E todos nós estamos num mundo, estamos no mesmo barco, num mundo onde o falso quer competir com aquilo que é verdade. Na verdade, o falso só existe porque existe a verdade, porque existe algo verdadeiro. Então, o falso é como se fosse um parasita da verdade. Ele vive da verdade. Se não houvesse a verdade, o falso não existiria. Você não compraria uma blusa da Nike falsa se não houvesse a blusa da Nike verdadeira. A gente está vindo aí da Copa do Mundo. A camisa original da seleção, salvo engano, era R$600, R$500. Mas você rodava aí para o Belfort Roxo, estava sendo vendida a 100. Igualzinho, até com a marca da onça, né? Em relevo, inclusive, tá? Em relevo. Logicamente que não era original. Aí vem o papo do vendedor falando que aquilo ali não é porque é de segunda linha ou é para torcedor. Não, na verdade aquilo ali é um crime. E é a falsidade. Onde é que o falsário ele se agarra para poder aplicar o golpe dele, para poder fazer o crime dele? Ao nosso desejo de ter aquilo que o nosso dinheiro não alcança. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu não sei se você já participou de um leilão de automóveis online, se você já foi num site de leilões. Só que existe uma quadrilha que ela copia o site de leilão, idêntico ao site de leilão, e oferece os carros que são oferecidos no leilão por preços assim, incontestavelmente atraentes. Você vai num leilão, olha, se você vai participar de leilão, você vai pagar no máximo, 20% a menos do valor de mercado. Quando passar disso aí, começa a desconfiar. Tá? Alguém que vem para você, não, custa 50% a menos, custa 100% a menos. Foge,
tá? Que é treta, é laço, isso é golpe. Não existe isso. O que o site do falso leilão faz? Ele copia, inclusive, as marcas do leilão verdadeiro e oferece os veículos. Aí, quando você vai olhar lá, você sabe qual é o preço de uma Scania nova, Scania 0 km, dessas de puxar carreta? Alguém tem ideia? Olha, pelo menos 500 mil reais. Aquilo é caro. Aí você vai no site, está lá 80 mil. Imediatamente, a ganância humana é despertada, é uma sedução. A gente vai querer ter por pouco aquilo que os outros têm por muito. Mas aquele que tem por muito teve o original. E ali estão te oferecendo algo que é falso. Falso. O falso quer imitar a verdade para se dar bem. Ele não imita a verdade porque ele quer ser como a verdade. Há uma diferença aí. Ele não está imitando a verdade porque ele queria ser como a verdade. Ele está imitando a verdade porque ele quer lucrar com a verdade. Ele quer lucrar com o que é verdadeiro. Toda falsificação é uma mentira. O que prova que a gente vive num mundo mergulhado na mentira. Falsifica-se de tudo no Brasil. A gente fala do Paraguai, né? Vou comprar mercadoria paraguaia. O Paraguai era o antro dessas falsificações que vinham da China, os produtos falsificados, e entravam pelo Paraguai. E tinha muita gente que fazia o quê? Pegava um ônibus, ia até Assunção, né? E aí atravessava lá a fronteira e ia lá em Ciudad del Leste e comprava aquele bando de coisa falsificada e trazia aqui para o Brasil. E aí vendia relógio, camisa, tênis, o que você imaginar era vendido num mercado a céu aberto legalizado. Chama-se Uruguaiana. Quem é que já foi na Uruguaiana aqui? Vamos lá. Irmãos, a gente está no mundo, tá? Eu já fui muito na Uruguaiana. A Uruguaiana tinha produto original, tá? Mas o produto original é o falsificado. O original é o falsificado. Por exemplo, eu ia comprar jogo, muitas vezes eu comprei jogo para o Pedro lá. Tinha uma loja que ela vendia, mas ela vendia o usado, ela fazia a troca de jogo, então caía um pouquinho o valor. E tinha o novo também, que era um preço absurdo, mas essa mesma loja também vendia o falsificado. E o falsificado, a cópia falsificada, era bem menos da metade. Às vezes você comprava 10 jogos pelo preço de um. Então, o falso, ele faz isso, ele fica imitando a verdade para lucrar, para se dar bem, não é de graça. Não é diferente com a religião. Não é diferente com a fé. Jesus, no Sermão do Monte, ele pregou sobre a verdade. Ele fala o tempo todo sobre como viver e como é a vida nele e como é viver através dele. E ele, na semana passada nós vimos isso, ele foi radical, porque ele apresentou uma verdade. Ele apresenta a si mesmo. E no final do seu sermão, ele faz um contraponto entre o que é falso e verdadeiro e adverte sobre a falsificação de sua mensagem pelos falsos profetas. Então, havia líderes verdadeiros, havia profetas verdadeiros e havia profetas falsos, falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos. E Jesus fala aqui logo no verso 15, acautelai-vos, tome cuidado, fuja dele, discirna, veja quem são. E é interessante esse texto, porque é um texto de conclusão do sermão. Jesus está encerrando o sermão e Jesus dá um conselho prático. O primeiro conselho prático é o conselho radical. Olha, eu vos apresentei a verdade. A minha verdade é uma porta estreita e um caminho estreito que leva à vida. Mas a mentira, a falsidade, ela é larga, tem um caminho largo que conduz à destruição. Isso é muito fácil de entender.
Mas o mundo quer que isso seja complexo de compreender. E o mundo vai tornar uma mensagem que é fácil, Jesus está dizendo, eu sou a verdade, com algo que é complexo. Ele vai dizer assim, olha, são muitas as verdades. Ou toda verdade é relativa. E aí é que entra o falso mestre, o falso profeta, do qual Jesus quer que nós nos acautelemos. Por quê? Porque eles são como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. São lobos travestidos de ovelha. E o que o lobo faz? O lobo é predador. A intenção do lobo é devorar. A intenção do lobo é fazer valer a sua vantagem, é tirar a sua vantagem. E Jesus está dizendo que é possível que se faça isso utilizando os cacoetes do reino de Deus. É possível falsear. É possível dizer Senhor, Senhor, chupando a língua, né? Oh, Senhor, Senhor. E Jesus está dizendo, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus. Então pode haver muita coisa de falso em tudo isso que a gente vê no nosso ambiente, da caminhada com Jesus, no ambiente da igreja. Como é que eu posso detectar, então, um falso mestre? Como é que eu posso tomar cuidado com eles? Como é que eu tenho que me acautelar dos lobos? E Jesus vai dizer, esse texto é completo. Em primeiro lugar, Jesus diz, pelos frutos. Como conhecer o falso profeta? Pelos frutos. E ele diz, numa comparação agrícola, ele diz que a árvore boa não vai dar um fruto bom. Vai dar um fruto bom. A árvore boa não pode dar fruto ruim. A árvore ruim não pode dar fruto bom. E que fruto é esse? Quando ele está falando de fruto, ele está falando para que nós observemos o comportamento, a vida, o procedimento do profeta. Quando a gente fala de profeta, eu acho que dá para a gente entender pastor, né? Esse é um sermão espinhoso para mim, estou pregando sobre mim. E sobre tantos líderes. Eu estou falando sobre a minha vida. E é uma situação desconfortável, eu não quero falar aqui, cara, que eu sou o profetão. Mas eu sei que existe muita coisa de falso, que a gente tem que debelar, e a gente tem que estar atento. E ele fala o que é falso. Ele fala que pelos frutos você vai conhecer. Então, o primeiro ponto tem que ter convivência. Você vai perceber esses frutos com a convivência. A antítese, a ideia contrária daquilo que a Bíblia diz ser esses frutos. Que frutos são esses? Se a gente está falando de comportamento, nós estamos falando de frutos do Espírito. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, o capítulo 5, verso 22 em diante, ele vai enumerar alguns frutos do Espírito. Vamos ler essa passagem porque ela é importante. Ela faz parte do discernimento do que é o falso profeta, do que é o verdadeiro profeta, e está escrito assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então esse líder, esse profeta verdadeiro, ele carrega consigo esse tipo de comportamento. Ele tem um traço comportamental, que não é o comportamento dele, veja bem. Ele se comporta assim porque ele imita a Jesus. E Paulo deixa isso muito claro. Paulo fala que a nossa vida é uma imitação de Cristo.
Nós devemos ser imitadores de Cristo. Certa feita ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma palavra ousada. Olha, se eu estou imitando a Cristo e eu sou o apóstolo, vocês também têm que imitar a Cristo. Mas a imitação de Cristo, ela traz consigo esses traços comportamentais. Eu não sei se você viu alguns dias atrás, um pastor foi preso pela Polícia Federal. Alguém viu? O nome da figura, que aquilo não é pastor coisa nenhuma, tá? O nome dele é Tupirani, da Igreja Geração Jesus. Essa igreja, eu estranhava quando o centro da cidade do Rio ainda estava fervilhando, e eu ia muito para o centro, hoje trabalho mais de casa. Eu achava interessante porque os monumentos, as praças, estavam todas pichadas por essa igreja, e essa igreja ficava pichando o chão. Colocava lá uma moldura e pichava o chão. E deixavam lá as pichações deles. E a Igreja Geração Jesus. E esse camarada, ele sofreu um processo por antissemitismo. Antissemitismo é você pregar contra a existência do judeu. E ele pregava de púlpito. De púlpito, ele chamava judeu de desgraçado, ele chamava esses judeus têm todos que morrer, esses judeus, o que Hitler fez foi um favor, pregações desse cara. Olha, gente, e eu já vi irmão da nossa igreja compartilhando o sermão desse cara. Porque esse cara estava defendendo ideias políticas que se afinam. Meu irmão, vá para o discernimento da palavra. O cara xingava palavrão de púlpito. Eu acho que um pastor que fica xingando de púlpito, ele perde credencial de veracidade. Não tem lugar no púlpito para palavrão, para palavra de baixo calão. Com muita licença, às vezes usar para exemplificar, mas mesmo assim, seria uma profanação da pregação da palavra eu trazer aqui para vocês uma palavra de baixo calão. E outra, tem palavras de baixo calão que em outros cantos não são. Se você for em Portugal, você vai se assustar com os pastores pregando palavras que aqui para a gente são palavrão. E, no entanto, eu não vou ficar aqui falando aqui da frente quando eu estou pregando, para querer causar o que em vocês? Mas será que a gente não é capaz de discernir isso? Porque o sermão que estava compartilhado, ele xingava palavrão. Ele falava de juízes e mandava os juízes para aquele lugar. Mas olha, o que é isso? Cadê o fruto? É temperança, é mansidão, é domínio próprio. Nós somos mansos porque Jesus é manso e humilde de coração. Nós somos humildes porque Jesus é humilde. Ele é a nossa referência. Então é importante que nós enxerguemos o traço comportamental. É uma evidência, mas não é só. Por que não é só? Porque tem gente que não é crente, mas parece que é, né? Já percebeu, gente, assim? A gente tem sempre esse comentário: o fulano parece crente, né? Mas o cara é feiticeiro. Como é que é isso? Fulano parece crente, mas ele é da Umbanda. Fulano parece crente, mas ele é ateu. Vocês já viram isso? A gente se depara com esse tipo de coisa. E a gente vê os traços de comportamento que a gente espera de um crente numa pessoa que não professa a nossa fé. Isso é possível? Sim. E se é possível, isso só não basta para a gente discernir quem é e quem não é um falso profeta. Aí Jesus vai para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto pelo qual eu tenho que avaliar se eu estou ou não diante de um falso profeta? É aquilo que ele prega.
O que esse profeta está pregando? O que esse pregador está pregando? O que ele está trazendo para nós, num domingo de manhã, num domingo de noite? O que ele traz para nós? Eu já há algum tempo venho batendo de frente com uma espécie de pregação que mistura investimento, pega um gancho na prosperidade e na malandragem já oferece investimento para os crentes crescerem. Estão fazendo congressos. Teve um que agora se mancou e deixou de fazer no templo. Aí vai alugar o Copacabana Palace. Maravilha. Tem tudo a ver. E aí vai vender o quê? Bitcoin. Vai vender estratégias de marketing, de como crescer financeiramente, de como prosperar financeiramente. Irmãos, não estou falando nada de errado. Isso não é nada de errado. Tem nada de errado com isso. Você pode prosperar financeiramente, tomara que prospere mesmo, tomara que você seja um crente fiel com dinheiro no bolso. Embora as Escrituras nos advirtam que quando as nossas riquezas aumentam, cuidado com o nosso coração. Riqueza não é coisa neutra. Riqueza exerce poder de sedução sobre o coração. Se isso não fosse verdadeiro, não existia o falso e o verdadeiro. Mas isso é verdadeiro. E as pessoas vão atrás do falso para lucrar, para se dar bem. O que prega o falso profeta? O falso profeta, ele deturpa a verdade e constrói uma casa sobre areia. Ele deixa de construir casas sobre a rocha. Qual é a vantagem de uma casa sobre a areia? É mais rápido. É mais rápido. Qual é a vantagem de fazer uma obra sem planejamento? É rápido. Qual é a vantagem de fazer uma obra com um pedreiro barato? É mais rápido. É mais barato. Às vezes não, né? Às vezes o pedreiro barato vai te dar uma dor de cabeça. Pague o preço justo. Mas qual é a vantagem da gente fazer as coisas ao nosso jeito? E aí eu queria falar, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, cuidado com ser excessivamente justo. Eu fiz essa provocação do falso e do verdadeiro, porque ou já caímos num golpe, ou já compramos alguma coisa, ou já cedemos a esse tipo de tentação. Mas aqui, nesta manhã, todo mundo que já fez obra em casa, fez obra contra a lei. Eu duvido que tenha aqui, nesta manhã, uma pessoa que quando foi fazer aquele puxadinho em casa, contratou um arquiteto para poder fazer a planta, para levar na prefeitura, para pagar a RT. Você sabia que tem que fazer tudo isso? E, inclusive, quando o teu pedreiro for para a tua casa, você tem que recolher o INSS dele, porque se tiver um acidente, você é responsável. Você sabia disso tudo? Pois é. Bem-vindo ao mundo da legalidade. E se você não fizesse, se você fizesse isso, você nunca ia fazer o puxadinho que a sua mulher queria, aquela cozinha lá, para você cozinhar e etc. Ou aquele quarto melhor, estendido, mais bonitinho. Não, você não ia fazer. Porque no duro, a obra ia sair o triplo do preço. O triplo. Eu tive que fazer uma obra no meu escritório, com a RT, toda legalizada, porque lá no centro do Rio tem que ser legalizado. Foi uma fortuna, foi muito caro, mas a obra está lá até hoje. E toda vez que tem defeito, liga para a arquiteta vem e repara, tem garantia. O verdadeiro tem suas vantagens. O falso, não. O falso, se o encanamento ficar ruim, tu vai ter que contratar outro pedreiro, e outro pedreiro, e outro pedreiro, e você já ficou de mal com metade dos seus irmãos pedreiros que foram trabalhar na sua casa. Mas tudo bem, tirando esse parênteses aí, voltando para a mensagem.
Segunda credencial é a mensagem abalizada na rocha, na palavra. E a palavra, meu irmão, é Jesus. O que o falso profeta faz? Ele minimiza o juízo de Deus e banaliza o pecado. Os púlpitos, quase a unanimidade dos púlpitos das igrejas, não falam mais sobre pecado. Pode pegar aí os sermões na internet, você vai ver pouquíssima gente falando sobre pecado. Qual é o problema de não falar sobre pecado? Se você não fala sobre pecado, você não fala sobre arrependimento. Se você não fala sobre arrependimento, você não fala sobre salvação. Então nós estamos vivendo uma zona cinzenta de ausência total de pregação do arrependimento. O que significa que as pessoas estão lançando as suas casas sobre a areia. E Jesus diz aqui qual é a consequência de colocar a casa sobre a areia. O que o falso profeta vai pregar? Ele vai pregar que o caminho largo não leva à destruição. O falso profeta carrega a língua de Satanás, da serpente. Olha, ele disse para você não comer esse fruto aí, mas não é porque fosse fazer mal, não. É porque vocês seriam como ele. Ele vai pregar que a porta estreita, o caminho estreito, não é tão estreito assim. Ele vai trazer uma mensagem que limita a misericórdia, que fecha a porta estreita, faz de tudo para a pessoa não passar por ali, dificulta o caminho para o céu. Olha o que Jesus faz em Mateus 23:13. Ele denuncia os falsos profetas e ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. O falso profeta vai fazer isso. O falso profeta, ele vai deturpar a palavra de Deus e vai tentar convencer você de que construir a tua casa é muito mais interessante do que fazer com que ela dure. Quem constrói a casa sobre a areia, assim o fez porque tinha pressa. No reino de Deus não há lugar para apressados. Vai também pregar que todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma outra nuance da mensagem evangélica brasileira, que tem abandonado a palavra. Tudo leva a Deus. Uma coisa é você falar sobre intolerância religiosa. De fato, a intolerância religiosa existe. Tem gente que se acha no direito de destruir a imagem de culto do outro. Tem gente que se acha no direito de destruir terreiro de macumba, em nome de Jesus. Tem até traficante evangélico que acha que está estabelecendo o reino dos céus e fecha a favela para transformar a favela no Estado de Israel. Tem uma favela aqui no Rio de Janeiro que é dominada por traficantes evangélicos, tá? Lá não tem lugar para terreiro de macumba. Não tem 1 milímetro de evangelho nisso, gente. Isso é tudo falso. Tudo falso. Não há conversão. Ali há pura religião. Tudo falso. O que se procura é um ídolo que os possa fazer se defender melhor. Eles estão à procura de um santo forte. Só isso. Mas tolerância religiosa é algo que eu, como alguém do reino de Deus, devo ter. Tolerar o outro. Não perturbar o culto do outro.
Ah, mas eles não se preocupam com a gente. Ah, mas eles discriminam a gente. Meus irmãos, vão continuar discriminando até a volta de nosso Senhor Jesus. Mas nós somos a vanguarda. O nosso raciocínio não é, porque eles fazem, nós temos que fazer também. Porque o tráfico coloca som alto, a gente também pode botar no culto. Não, nós temos que ser a vanguarda. Nós temos que ser o exemplo. Eles não vão tolerar os nossos cultos. Eles não vão tolerar que invoque um Deus que fala que todo homem pecou. Você pode fazer cultos e mais cultos nos palácios, nos governos, mas a sociedade não vai gostar, porque não gostam da nossa mensagem. E por que gostam dos terreiros de candomblé? Por que gostam de fazer lavagem de escada? Por que tem que chamar os sacerdotes para poder benzer o lugar, para expulsar o mal olhado, o mau espírito? Porque não vai falar de pecado. Você que já passou pelo candomblé, algum pai de santo conversou contigo sobre perdão de pecado? Essa mensagem incomoda. Mas essa mensagem é a mensagem que Jesus trouxe. É a da porta estreita. Na porta larga, cabe de tudo. Vai de tudo. E é mentira que todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus é o caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Essa é a nossa mensagem. Entretanto, e aí vem a confusão, essa mensagem não me dá direito de ser um intolerante. Ainda que essa mensagem diga para mim o seguinte, ou diga para o outro, eu acredito que a sua religião é falsa. Mas eu posso tolerar você, ainda que você ache que a minha é que é falsa. Porque Jesus mandou te amar. Não te agredir. Não te anular. Não te destruir. Devemos estar alicerçados na palavra, e o falso profeta não se alicerça na palavra, e além disso, deturpa a palavra que existe. A usa de um modo inadequado. Traz uma interpretação que não se sustenta. Basta você ler as Escrituras. E por isso é importante que você esteja alicerçado na verdade. Por isso que nós exortamos tanto sobre a importância de você estar numa escola bíblica dominical. Você não vai sair de lá um especialista. Não é essa a nossa proposta. Mas na escola dominical, a gente conversa sobre a vida com a Bíblia aberta. E questiona. E se questiona. E a palavra nos questiona. Mas isso também não é suficiente. Por quê? Porque há quem use a palavra e continue sendo falso profeta. Olha que grave. Jeremias, capítulo 23, do verso 30 ao 32. Portanto, declara o Senhor, eu estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor.
Meus irmãos, e eu acho que nem preciso de dar muito destaque para o mundo de coisa maluca que a gente tem visto no nosso ambiente religioso. Tem uns caras que usam os roupão de profeta, para ficar girando. A diferença entre aquilo ali e um centro de candomblé, e um ponto de candomblé, é só o lugar físico, desculpe. É a mesmíssima coisa. Deus está muito distante daquele bagulho ali. E é bagulho mesmo. É bagulho religioso. Foge disso. Essa semana eu vi um vídeo que o cara está abaixado, um papel assim aberto, e no duro. Quem aqui já viu o Chico Xavier psicografando? Levanta a mão aí para saber. Vocês vão identificar na hora. O cara ficava com um varão aqui de branco, o outro varão de branco aqui. Ele abaixado com aquela roupa ridícula, com a mão aqui. Dá um tempo, gente. E ainda tem gente que vai dar moral para esses caras. E diminuir quem prega a palavra de Deus. Ele é incrédulo. Ele está falando isso porque ele não acredita nas coisas grandiosas. Coisa grandiosa. Você sabe o que é coisa grandiosa? Você vai para o céu. Isso é grandioso. Você sabe o que é coisa grandiosa? Você conseguiu passar uma semana sem trair sua esposa, sem trair seu marido. Por quê? Porque Jesus está comigo. Vontade deu vontade, mas eu fugi. E tem um monte de coisa grandiosa aí para a gente enumerar, que não tem nada a ver com essa loucura que está se transformando a igreja. Irmão, é simples, abra a tua Bíblia, ora, Deus vai falar contigo. E não precisa nem do pastor, tá? Mas se você tiver dúvida, o pastor puder ajudar, dá uma ligadinha. Me explica essa passagem aqui. Se eu souber, eu ajudo. Se eu não souber, aí complica. Tem palavra que você não sabe? Tem um montão. Um montão. Você acha que a Bíblia é simples? Não. Mas o Evangelho, o Evangelho é simples demais. O Evangelho é tão simples que Jesus fala que ele é a verdade. E ele fala assim, olha, quem não estiver dentro dessa verdade está fora. É complexo isso? Então quem não está com ele está sem ele. Simples assim. Então você está dizendo que quem não segue a Jesus não tem Jesus? Ele falou isso. Não sou eu. Olha a segurança de estar repetindo as palavras dele. Em último lugar, para a gente discernir o falso profeta, os versos finais desse trecho que a gente leu, 23 e 24, dizem que as multidões ficavam maravilhadas quando ele terminou de falar essas coisas. Porque ele não falava como os fariseus e mestres da lei, mas como quem tem autoridade. Olhe para os seguidores do profeta. Olhe para os seguidores. Sabe por quê? Porque a verdade, ela produz fé, amor, piedade. Então, se os discípulos estão saindo cheios de fé, amor e piedade, é um sinal de que você está no lugar certo. A conclusão, Jesus nos esclarece como a gente pode detectar e tomar cuidado com o falso. Eles são lobos
não querem nosso bem. O lobo não quer o nosso bem, o lobo quer devorar a ovelha, só quer saciar o seu apetite destrutivo. Conheça-os pelos frutos, as três coisas, pelos frutos, ou seja, por aquilo que é o fundamento da sua pregação. Existe uma porta larga e uma verdade estreita. Sim, a verdade é estreita. A verdade não é fácil. Mas a verdade produz vida. E pelo que os discípulos criam. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem fazer um convertido, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno. Portanto, meus irmãos, fica esta palavra: não aceite falsificações. Exija o original. Busque o original. O original é Jesus. Jesus é a porta e o único caminho para o coração de Deus. Só tem um caminho. E Ele é o caminho. Por esse caminho você não erra. Qualquer outro caminho vai te levar à perdição. Mas esse caminho te conduz à vida. São as palavras dele. Descanse nessas palavras. Confie nessas palavras. E você vai ter a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações. Para esta semana, para a vida. Aqui a gente encerra a nossa caminhada pelo Sermão do Monte. Toda vez que você tiver vontade de saber o que é o Evangelho, leia Mateus 5, 6 e 7. Jesus está dizendo tudo o que o Evangelho é, e Ele está dizendo tudo o que Ele é. E Ele está dizendo tudo o que Ele deseja fazer em você e em mim, a nível de transformação. Eu creio nessa palavra. E assim sigamos e creiamos, para a glória de Deus. Vamos encerrar? Deus, obrigado por essa jornada no sermão de Jesus. Obrigado, Senhor, por revisitarmos cada verdade, cada preceito, cada conselho que Ele nos traz. Obrigado a Deus pela conclusão radical: só Jesus é a verdade. Obrigado, Senhor, porque se assim caminharmos, não erraremos. Como diz a palavra, nem os loucos errarão. Abençoa as nossas vidas, nos dê uma semana repleta de paz, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.